Amós capítulo 7, livro do profeta Amós capítulo 7, eu quero ler este capítulo com os irmãos e as irmãs, contando como sempre com a ajuda do Espírito Santo de Deus e com a atenção de cada um de vocês. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor Jeová assim me fez ver, eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois da cegada do rei. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa. Como se levantará agora Jacó, pois ele é pequeno? Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Jeová. Segunda visão aqui. Eis que o Senhor Jeová clamava que queria contender por meio do fogo, e consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora. Como se levantará Jacó, pois ele é pequeno? E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Vamos à terceira visão. Mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: Que vês tu, Amós? E eu disse: Um prumo. Então disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do rei. E respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. E você diz amém? Amém. E como sempre, mantém a Bíblia aberta. Amados irmãos e irmãs, nós já vimos até agora, até o capítulo 6, o Senhor Deus usar o profeta de nome Amós para profetizar, tanto para, a princípio, nações vizinhas
do povo de Israel e de Judá, como também para o próprio povo de Judá e de Israel. Quando a gente faz distinção do povo de Israel e Judá, é porque não estamos mais falando do Israel unificado. O Israel que outrora era constituído de 12 tribos. Estamos falando dos 2 reinos que se dividiram a partir de um reino. E agora, quando falamos de Israel, o reino do norte, constituído das 10 tribos. E quando falamos de Judá, falamos do reino do sul, constituído das 2 tribos, de Judá e de Benjamim. Já vimos que esse profeta, ele era oriundo lá do reino do sul, uma aldeia próxima a Jerusalém, aproximadamente 15 quilômetros, distava de Jerusalém, onde a maioria dos seus moradores eram pastores de gado, de ovelhas, agricultores, e este era o local do nascimento e crescimento desse profeta, que o Senhor Deus vai chamá-lo, como ele mesmo respondeu aqui, no texto que nós acabamos de ler, de atrás do gado, e do plantio e do cultivo dos sicômoros, com espécie de figo, para se levantar com uma voz profética, tanto para Judá, mas mais ainda para Israel, que estava provocando mais a Deus do que a Judá. E nós já vimos desde o capítulo 1, este profeta profetizando por meio de discursos. Nós já vimos desde o capítulo 1 esses discursos proféticos que vão do capítulo 1 até o capítulo 6. A partir do capítulo 7 até o capítulo 9, o último capítulo deste livro, Deus vai mostrar uma série de visões ao profeta para chamar, de certa forma, a atenção do seu povo. Pois, quando você ouve alguém dizer, irmãos, eu vi algo aqui, Deus me mostrou algo em visão, ou Deus me mostrou algo em sonho, desperta ou não a curiosidade de saber o que esta pessoa viu, ou do que esta pessoa sonhou? Pois bem, Deus vai mostrar 5 visões para o profeta Amós. E através dessas 5 visões, Deus falaria e trataria mais uma vez com o seu povo, despertando a curiosidade deles. Eu fico imaginando quando o profeta Amós se dirigiu ao povo para contar as visões. É muito provável que eles já não quisessem mais ouvir os seus discursos proféticos, que eles estavam saturados de ouvir o profeta dizer, assim diz o Senhor, fala o Senhor, Deus manda dizer. Mas quando Amós vai chegar para o povo agora dizer, eu tive uma visão, Deus me mostrou algo em visão, eu creio que isso despertou a curiosidade do povo, e o povo certamente pediu para o profeta, conte a visão. O que foi que você viu, Amós? Deus vai mostrar 5 visões, do capítulo 7 até o capítulo 9. 3 delas estão só aqui no capítulo 7, que nós acabamos de ler, que são as visões da locusta, que é o gafanhoto em formação, também do fogo e do prumo. Mais adiante, ele vai continuar vislumbrando visões do Senhor e vai ver a visão do cesto de frutos e do altar em ruínas. Pois bem, mas hoje nós vamos trabalhar aqui essas 3 visões que Deus mostrou ao profeta. Observe, o Senhor Jeová assim me fez ver. O Senhor Jeová assim me fez ver. Ele não pediu. Quem sabe alguém aqui já deve ter pedido para o Senhor:
Senhor, eu gostaria tanto de ter uma experiência sobrenatural, de visão, arrebatamento de sentidos. Eu ouço os irmãos contando que tiveram visões, sonhos, revelações. Eu queria tanto, e às vezes o Senhor mostra, às vezes não mostra. Aqui não foi Amós que pediu, foi Deus que chamou ele e disse assim: olha isso aqui, o Senhor Jeová me fez ver, venha cá, eu quero te mostrar algo, eu preciso que você veja algo, é importante que você observe o que eu vou lhe mostrar, porque é isso que a expressão quer dizer, o Senhor Jeová assim me fez ver. E o que foi que o Senhor Jeová fez o profeta Amós ver? Primeira visão, visão dos gafanhotos. Diz o texto, versículo 1: eis que ele formava, repita, formava gafanhotos. Olha aqui para cá. Eis que ele quem? Jeová. O Senhor Jeová formava gafanhotos. Eu fui pesquisar e descobri que a palavra aqui, formava, vem da mesma raiz. Aproveitando o ensejo, já que sábado nós iniciamos a campanha Descendo a Casa do Oleiro, e a missionária Nayane pregou na abertura dela, eu fui pesquisar e descobri, diácono Antônio, que a palavra formava aqui vem da mesma raiz da palavra formar, lá de Jeremias 18, quando Jeremias viu o oleiro formando o vaso. A palavra formava quer dizer modelar, preparar. Observe que Isaías está tendo uma visão do Senhor Deus, uma espécie de um laboratório celestial. E Deus está fazendo um experimento. Deus está criando gafanhotos. Quer dizer moldar, modelar, preparar. Não é simplesmente insetos que periodicamente ou aleatoriamente apareceram na visão. É Deus quem está fazendo os gafanhotos. Olha os olhos de Amós, curioso e espantado. E só em formar esses gafanhotos, em modelá-los, em dar forma a eles, pois isto quer dizer formar, isso já nos ensina muito. Porque nós já vimos que até então o Senhor Deus usou castigos, punições em forma de juízos para chamar a atenção do seu povo, para trazer o seu povo de volta para ele, para que o seu povo se arrependesse, se convertesse dos seus maus caminhos. Como no próprio capítulo 5, nós vimos o próprio Deus usando o profeta para trazer a memória do povo, para despertar a memória deles, de que ele já havia permitido a fome, de que ele já tinha cerrado os céus e não tinha chovido mais, dentre outros juízos, mas que mesmo assim o povo de Israel ainda não havia se convertido e nem se arrependido. Agora Deus chama o profeta e diz assim: vem cá, eu quero te mostrar algo. E é o próprio Deus que está preparando os gafanhotos. É o próprio Deus que está formando. Deus aqui não deu ordem aos gafanhotos. Deus aqui fez os gafanhotos. E quando eu vejo Deus formando os gafanhotos, eu vejo Deus formando estes gafanhotos como seus agentes de juízo. Deus prepara-os, forma-os como os seus agentes de juízo. Porque nós podemos observar na Bíblia que às vezes os animais que julgamos e taxamos de irracionais, parecem que eles têm mais racionalidade do que os próprios seres humanos. Porque nós vemos um profeta obstinado,
ganancioso, de olho no prêmio, na recompensa que Balaque havia oferecido para ele, mas nós observamos uma jumenta por 3 vezes se desviando do anjo do Senhor que estava com a espada desembainhada. A primeira vez que ela vê a primeira vez que a jumenta vê o anjo, ela sai pelo campo. Eu estava conversando com os irmãos por esses dias. Imagine a cena. Lá se vai Balaão montado na jumenta, cavalgando pelo seu caminho, e de repente quem aparece? O anjo com a espada desembainhada. E quando ela vê o anjo com a espada desembainhada, eu ia dizer, ela não é besta, mas é besta, né? Porque é animal. Mas não besta no sentido de insensato, de tolo. Ela corta o caminho pelo meio do mato. O profeta espanca a jumenta. Retoma o caminho pelas vinhas. O anjo aparece de novo. O que é que ela faz? Ela imprensa os pés, ela se arreia, né? Ela se abaixa e o profeta espanca ela. Mas ela não ousa passar adiante. O anjo se desloca para um lugar estreito. Não tinha para onde ir, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando ela vê o anjo, ela arreia. Quando ela arreia, ele espanca ela. Quando ele espanca ela, Deus abre a boca dela para repreendê-lo. O camarada estava tão cego que se fosse eu penso, uma jumenta falasse comigo, eu saía correndo. Mas não, quando ela diz, por que me espancaste? Ele vai bater boca com a jumenta e vai dizer, por quê? Porque você não prosseguiu o caminho. Observe que muitas vezes os animais são mais sensíveis à voz de Deus. Parece engraçado, mas o negócio é sério, né? Por que me espancaste? Eu estava pensando, será que os animais são tão irracionais assim? Porque ela diz assim para ele, eu nunca me sujeitei a você, sempre carreguei você. E ele diz assim, se eu tivesse uma espada, e se ele batendo boca com a jumenta, se eu tivesse uma espada, eu te traspassava agora. Aí Deus disse, eu tenho que abrir os olhos desse miserável. E quando Deus abriu os olhos dele, que ele viu o anjo com a espada desembainhada, ele deu toda a razão à jumenta. Então, eu vejo uma possível baleia, um grande peixe como queira, sendo agente de Deus para recolher um profeta por 3 dias no seu ventre, um profeta que tomou um rumo totalmente diferente do que Deus havia ordenado para ele. E agora então, quando eu vejo o Senhor formando esses gafanhotos, lembre-se, quando falamos de gafanhotos na Bíblia, deixa eu lembrar os senhores e as senhoras, que os gafanhotos foram usados por Deus lá no Egito, como uma das 10 pragas, foi a 8ª praga. Anos mais tarde, quando Deus está falando com Salomão na inauguração do templo, o Senhor Deus diz assim, em 2 Crônicas, capítulo 7, 13 e 14, quando eu fechar os céus e não houver chuva, ou eu ordenar aos gafanhotos, ou eu ordenar aos gafanhotos que consumam as vossas plantações, ou eu enviar a peste entre vós, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas observe o que Deus fala para Salomão. Quando eu fechar ou cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar ao gafanhoto. Aqui Deus não está dando ordem a gafanhoto. Aqui o próprio Deus está formando o gafanhoto. E nós estamos falando de algo emblemático. Mas deixa eu lembrar que aproximadamente alguns anos depois, mais tarde,
depois do que Deus falou para Salomão, Deus levanta um profeta chamado Joel, contemporâneo do profeta Eliseu, que já no primeiro capítulo do seu livro, Deus o usa para falar para o seu povo, o povo de Israel, que vai dar ordem a 4 tipos de gafanhotos para visitar a lavoura, a plantação deles, porque o povo dependia exclusivamente do seu sustento da lavoura. Eram agricultores, dependiam, o sustento dependia exclusivamente das suas plantações. Então Deus disse assim: o que restar do gafanhoto cortador, ele mais corta, mas ainda deixa alguma coisa lá. O que restar do gafanhoto cortador, o migrador comerá. O migrador não passa muito tempo. O migrador ou gafanhoto peregrino, ele passa algum tempo e já migra, já se desloca para outra plantação. Então, Joel capítulo 1, versículo 4, Deus diz: quando eu der ordem ao gafanhoto cortador, e ele cortar a vossa lavoura e comer, o que ele deixar de resto, o migrador comerá. O que o migrador deixar de resto, quando migrar para outra plantação, o devorador comerá. E o que o devorador comer, o destruidor vai destruir tudo. Se você ainda não pegou, recentemente nós tomamos conhecimento, muito recentemente, que este ano nuvens de gafanhotos começaram a atingir e aterrorizar países do interior do continente africano e também asiático, causando grandes prejuízos. Agora, um mês atrás, observe, um mês atrás, nuvens de gafanhotos apareceram agora na América do Sul, passando pelos países do Paraguai, Argentina e agora recentemente Uruguai. Se você faltou a aula de geografia, deixa eu lembrar que esses países fazem fronteiras com o sul do país. Eu fui pesquisar hoje, Diácono Antônio, e descobri uma coluna na revista online da BBC News. Sabe o que é que dizia? Por que o homem não consegue resolver a situação desses gafanhotos? Podem usar inseticidas como for, mas deixa eu dizer aos senhores, não é para aterrorizá-los, nem alarmá-los. É que eu não acho que nada disso, Diácono Batista, que está acontecendo, seja ocaso, seja mera coincidência. Eu estou falando de um mês atrás, essas nuvens de gafanhotos chegaram nesses países que fazem fronteira com o sul do país. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma nuvem de 40 milhões de gafanhotos, ela é capaz de devastar uma plantação em um dia suficiente para alimentar 20 mil cabeças de bois, ou o sustento de 350 mil pessoas. Uma nuvem de 40 milhões. Existem agora, na fronteira do país, na província da Argentina, chamado Entre Rios, a 98 quilômetros do nosso país, uma das 3 nuvens, e apenas uma dessas 3 nuvens tem 400 milhões de gafanhotos. A Argentina conseguiu matar ou repelir muitos deles. Só que hoje, eu vi ainda hoje, notícia fresquinha, recente, o Brasil é um país equiparado, preparado, só que tem gafanhoto demais se aproximando do Brasil. Acontece que o homem pode infestar, repelir com pesticida, como é que chama? Agrotóxicos, mas se por um lado repele o animal, por outro contamina o tomate que você come na sua mesa, o arroz que você come misturado com feijão,
Acontece que aqui Deus está formando gafanhotos. E quando eu vejo tão recentemente nuvens de gafanhotos aterrorizando o interior da África, da Ásia, agora na fronteira do país, chegando perto do país, são vespas chamadas vespas gigantes. Eu não posso simplesmente olhar para tudo isso e simplesmente ignorar. Eu penso e tenho certeza que o Senhor Jeová está nos mostrando. E o Senhor Jeová está nos chamando como chamou Amós e diz: olha, meu povo, o que é que eu estou permitindo acontecer? Observe, se o homem natural ignora e acha que isso é um efeito climatológico, a igreja percebe que é sinal de Deus. Deus está sinalizando para a humanidade e está dizendo: os de fora podem não atentar, mas eu espero que o Amós do século 21, da contemporaneidade, a minha igreja, observe o que é que eu estou fazendo na terra. Deus está te chamando nessa noite para você ver. Deus chamou Amós e disse assim: vem cá, eu quero que você veja o que eu estou fazendo. Meu Deus. E ele viu Deus modelando, Deus dando forma àqueles gafanhotos, agentes de juízo. Gafanhotos no princípio, versículo 1, do rebento da erva serôdia. E eis que era a erva serôdia depois da cegada do rei. Eles já tinham colhido, já tinham estocado em celeiros. Só que Deus estava mostrando que a próxima plantação ou a próxima colheita estava comprometida. Ah, mas eu tenho estocado em celeiro, mas uma hora acaba. Uma hora o celeiro esvazia. E Deus disse assim: vocês não vão poder colher o que vocês plantaram, o fruto do seu trabalho, porque eu preparei gafanhotos para consumir tudo. Quando o profeta viu isso, o profeta se preocupou. Eu já disse por vezes, irmãos, que o profeta de Deus, o homem e a mulher de Deus, usado por Deus, ele jamais vai transferir a culpa para os outros. Quando Deus está desgostoso na Bíblia, irado com seu povo, eu sempre observei que os profetas disseram assim: erramos. Erramos. Não entendi, pastor. Meu Deus. Não adianta dizer, foi ele que errou. Glória a Deus. Então ele que se acerte com Deus. Foi ela que caiu. Então ela que preste conta com Deus. Não, porque não tem dois corpos, é um corpo, cuja cabeça é Cristo. Então se o mindinho falhar, compromete o corpo, o organismo. Então o profeta, sabendo disso, não disse: eles pecaram, eu me mantive fiel, leal ao Senhor. O profeta assumia a culpa e dizia assim: pecamos, desagradamos ao Senhor. Oh, glória a Deus. Porque o profeta, sobretudo, antes de ouvir de Deus e levar para o povo, ele também ouve do povo e leva para Deus. Como? Em intercessão. Eu desconfio do pseudo-profeta que tem prazer de repreender e exortar, mas não se compadece com a queda ou a ruína do seu povo ou do seu irmão. Quando o profeta viu Deus preparando os bichinhos lá, Deus modelando no seu laboratório profético os gafanhotos, o profeta não disse: eita, agora Deus vai pegar o povo. Dá-lhe, Deus, dá-lhe, Senhor, porque esse povo é rebelde mesmo, esse povo é desobediente mesmo. Não, quando o profeta viu Deus preparando os gafanhotos, o profeta se posicionou em oração. Pastor, não peguei ainda, eu vou trocar em miúdos. Quando você vê Deus irado e até sinalizando, aleluia, aprenda com o profeta Amós. Como pastor, Senhor, quem
Aleluia! Senhor, tenha compaixão. O profeta entra em intercessão. Versículo 2. E aconteceu que, olha a visão, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, comeram tudo. Eu disse: Senhor Jeová, perdoa. Ultimamente alguém pode até achar que eu estou meio fraco. Que sentido? O pastor está muito fraco. Tudo dele é entregar a Deus. Alguém até diz, pode até não. Eu estou falando isso para me gloriar. Fiz uma publicação recentemente nas redes sociais. Chegando lá nela, pedi perdão se eventualmente magoei alguns dos irmãos. Por quê? Porque nós somos falhos. Nós somos imperfeitos. Muitas vezes nós temos um senso de justiça que quando um cai e Deus começa a pesar a mão, ao invés da gente se preocupar, ao invés da gente se posicionar como Amós, a gente diz assim: bem feito. Quem mandou sair? Quem mandou pecar? Quem mandou cair? Não, irmão. O sangue que foi derramado na cruz por ele, por você também foi derramado por ele. Aleluia. Quem é profeta de verdade, o verdadeiro homem e mulher de Deus, quando ele vê a queda do seu irmão, aleluia, sabe o que é que ele vai fazer? Ele não vai dar com a língua nos dentes, não. Ele vai descer na oração e dizer como Amós: perdoa. E por quê? Isso não é fraqueza não, pastor. Não, é que a palavra diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então quando eu digo assim, eu sabia que ele ia cair, eu sabia que ela ia cair. Não, quem espera que você e eu caiamos é o diabo. Aleluia, o diabo que quer derrubar. Mas a igreja tem que se posicionar como Amós. É dobrar o joelho, é Deus mostrando para ele o que o outro não está percebendo, mas ele diz: perdoa, Senhor, perdoa, Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Deus. Repita comigo: há poder na intercessão, há poder na súplica, há poder no rogo a Deus. Quando o profeta viu os gafanhotos, agentes do juízo de Deus, consumindo as plantações, não deixando nada, o profeta se prostrou e disse: perdoa, Senhor. Há tanto poder na intercessão. Deixa eu lembrar você que na ocasião da última ceia, quando Jesus abriu o coração e disse para os discípulos: hoje todos vocês vão me deixar, serei abandonado por todos, porque tem que se cumprir: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Eu não vejo nenhum dos discípulos questionando Jesus, mas o único que questiona e discorda de Jesus é Pedro. E vai dizer: eu jamais vou deixar o Senhor. Eu tenho certeza que ele não queria deixar Jesus, que não estava premeditado negar a Jesus 3 vezes, mas ele confiou cegamente nas suas convicções e disse assim: eu não vou deixar o Senhor, nem que seja preciso ir até a morte, eu irei, por amor do Senhor. Aí Jesus mexe com o psicológico dele, não chama ele mais de Pedro, não. Jesus vai lembrar de quando o encontrou lá na beira do mar da Galileia, o bruto pescador Simão. E Jesus, com ênfase, diz: Simão, Simão, esta noite, Simão. Jesus vinha de uma noite de oração e o Pai mostrou tudo para ele. E dentre as coisas que o Pai mostrou que ele ficaria sozinho. Mas como ele disse em João 16:33, todos me deixarão só. E parece contraditório, mas quando ele em seguida diz assim: mas eu não estou só. Se ele terminasse aí, mas ele conclui dizendo: porque o Pai está comigo. O Pai está comigo. O Pai mostrou para ele que todos aquela noite deixariam ele. Quando os soldados chegassem e a turba irada lá no jardim do Getsemane,
todos bateriam no pé e deixariam Jesus. Até que Pedro sacaria da sua espada e ainda acertaria a orelha, do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Mas todos vão dar no pé. O pai tinha mostrado. Mas quando o pai mostrou que todos deixariam, Jesus não participa daquela ceia com eles com amargura, com revolta. Ele até abre o coração e diz assim: vocês vão me deixar, vou ficar sozinho. E quando Pedro insiste em questionar Jesus e discordar dele, aí Jesus vai lá no psicológico dele: Simão, deixa eu revelar uma coisa para você. Choque de realidade. Esta noite, em outras palavras, eu estava orando. Sabe o que é que o pai mostrou? Satanás dizendo assim: deixa eu cirandar ele, deixa eu virar a vida dele de cabeça para baixo. Quando Satanás pede, deixa eu cirandar, pede com legalidade. Pedro deu legalidade para Satanás bagunçar com a vida dele. Jesus poderia o quê? Pagar na mesma moeda, né? Verdade. Vai me deixar, vai me negar 3 vezes, vai conjurar que não me conhece. Pode cirandar, Satanás. Foi isso que Jesus fez? Ele vai me negar mesmo, então faz o que tu quiser com ele, Satanás. Quando o pai mostrou que Satanás queria cirandar, olha o que Jesus disse para Pedro: mas eu roguei ao Pai por tua vida. Bendito é o nome. Mesmo sabendo que você vai me deixar, me negar, eu roguei ao Pai por tua vida, para que a tua fé não desfalecesse. E tu, quando te converteres, ajuda teus irmãos. E tu, quando te firmar, ajuda ele. Glória a Deus. Quando o profeta mais roga, perdoa, Senhor. Porque eu pergunto para vocês: Israel viu o laboratório de Deus? Só quem viu foi Amós. Estava tudo cego. O pecado cega. Então, como Amós disse, eles não estão vendo o risco que estão correndo. Mas eu estou vendo. Mas eu sei o risco que ele corre, que Israel corre. E se Deus levar a cabo mesmo o que ele está mostrando aqui, acabou. Ou vai morrer tudo de fome. Tem misericórdia, Senhor. Olha o que aqui diz o texto. Senhor Jeová, parte B do versículo 2: perdoa. Como se levantará agora Jacó, pois ele é pequeno. Versículo 3: então o Senhor se arrependeu disso. Aleluia, Jesus. Já estudamos sobre isso aqui. Verdade. A diferença do arrependimento do homem na Bíblia para o arrependimento de Deus na Bíblia. Todas as vezes que você vê a Bíblia dizendo para mim, para você se arrepender, para o homem se arrepender, ou que alguém se arrependeu dos seus pecados, o original do hebraico ali é chuv. É arrependimento por erros cometidos, por pecados praticados. Você diz: Deus se arrepender, pastor? Só para refrescar a sua memória, porque a gente já estudou isso aqui. Quando lemos na Bíblia que o Senhor se arrependeu, não é chuv, é naham, que quer dizer mudança de planos. Oh, glória a Jesus. Não é arrependimento por ter errado. Ele não errou em preparar os gafanhotos. Aliás, ele tinha mais do que razão. Justo. Bendito é o nome. Mas quando o texto diz: o Senhor se arrependeu disso, o Senhor teve naham, o texto está dizendo, em outras palavras, por causa da súplica, por causa da intercessão do profeta de Deus, por ter visto o que os outros não viram, Deus mudou seus planos e disse: não vou fazer mais isso. Eita, É por isso que tem gente assim: cadê? O pastor não disse que ia acontecer isso, aquilo, outro, não aconteceu nada do que ele falou. E não sabe que nas caladas da madrugada tem gente com o joelho dobrado pedindo: Deus, eu tô com medo do que o Senhor mostrou para ele lá no culto. Senhor, tem misericórdia. Poupa. Aí Deus entra com
aham e diz assim: por causa da tua intercessão e pelo crédito que tu tem comigo, eu mudei de plano. Vou dar mais tempo para se arrepender. Vou dar mais oportunidade, mais chance. Levanta a mão para adorar o nome do Senhor. Tem intercessor aqui. Tem intercessor aqui. Você tem intercedido. Tem intercedido. Tem clamado. Ou você tem olhado simplesmente para o que está acontecendo no mundo e tem se julgado mais justo do que aqueles que supostamente morreram por estarem supostamente sendo punidos por Deus. Eu não posso simplesmente olhar para o que está acontecendo e sair e dizer a mão de Deus. Então, que eles se virem. Não. Quem tem um Espírito de Deus vai se posicionar como Amós. Vai dizer: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Aí Deus diz: tá bom. Tá bom. Versículo de número 4. Acompanhe comigo a leitura. Assim me mostrou o Senhor Jeová. Eis que o Senhor Jeová clamava que queria contender por meio do fogo. O que causa mais dano? Gafanhoto ou fogo? A resposta é óbvia. É lógica. Sabe o que eu vejo aqui? Deus poupou, mas eles continuaram provocando a ira de Deus. Eu vou repetir. Deus poupou por causa da intercessão do profeta, mas eles não aproveitaram a oportunidade, o tempo oportuno para rever seus conceitos, para se arrependerem. E continuaram procrastinando, pecando contra Deus deliberadamente. E Deus disse: vem de novo, Amós. Eu quero lhe mostrar mais uma coisa. Veja que intimidade, irmãos. Aleluia, Deus. Eita. Se você se posicionar como intercessor, Deus vai mostrar para você o que a maioria não vê. Glória a Deus. Deus vai mostrar para você o que a maioria não está percebendo. E quando Deus começar a mostrar para você, você vai ver que o negócio é sério. Você vai ver que a coisa é séria. Aleluia. Porque eu tenho que falar, eu vou falar. Jesus vem. Eu tenho que dizer. Ah, mas eu já sei. Mas a gente vai continuar dizendo: Ele virá. Ele virá. De tempo em tempo Ele sinaliza: aleluia, que está vindo. Por mais que Ele não volte agora, exatamente hoje, ou amanhã, ou daqui a 10, 20, 30, 50 anos, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: eu não perdi por avisar. Glória a Deus. A gente não perdeu por avisar. Porque alguém pode ir procrastinando, mas está tudo registrado. É verdade, não veio quando ele disse que cria que estava bem pertinho de voltar. Mas era Deus dando tempo, oportunidade. O povo se arrependeu? O povo se arrependeu? Não. Aí Deus: vem cá, eu quero mostrar mais uma coisa. E Deus mostrou. Isso é muito forte. Deus contendendo com fogo. Já viu aquela expressão que com fogo não se brinca. Deus contendendo com fogo. Eu fico imaginando como é que foi essa conversa. Meu Deus do céu, quem sabe o fogo dizendo: eu vou lá e queimo tudo, Jeová. É só você me autorizar. Deus, espera aí. E aí? E Deus vai e autoriza. Sabe o que é que o fogo faz? E consumiu o grande abismo. Abismo aqui, mas fundo do oceano, dos oceanos. E também queria consumir a terra. Gafanhoto comeu tudo na visão. Se Deus tivesse autorizado aqueles gafanhotos que Ele mesmo modelou, tinha consumido. Mas a gente vê na Bíblia que mesmo quando a fome foi terrível,
eles ainda comeram, pelo senso de sobrevivência, pela urgência de sobrevivência, ainda comeram uns aos outros. Ainda deram seu jeito de comer alguma coisa. Mas quando Deus manda o fogo queimar na raiz, nasce mais não. Ele viu o fogo consumindo o abismo, fundo do oceano, da terra. Eu fico imaginando se esse fogo não foi o fogo do que a ciência chama do núcleo da terra. E aquele fogo que a gente vê sendo exalado pelas larvas dos vulcões, torrou tudo, irmãos. Se óleo despejado no mar já prejudica, já causa prejuízo na vida marinha, imagine fogo. Já pensou? Irmão, você parou para pensar isso? Fogo na água é só Deus para manter aceso lá debaixo d'água. Mas quando Ele quer, o profeta pode encharcar o altar de pedras e de madeira com água. Deus faz o fogo pegar na água, porque Ele manda no fogo. Ele manda no fogo quando Ele quer. A sarça não se consome, pega fogo, mas não se consome, porque Ele manda no fogo. E quando o profeta viu esta segunda visão, o profeta novamente se posiciona em intercessão. Versículo 5: então eu disse, Senhor Jeová, cessa agora, como se levantará Jacó, pois ele é pequeno. Olha o narrando de novo no versículo 6. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Desculpa a expressão, mas quando você vê o Senhor Jeová se arrependendo de novo, Deus não estava blefando, não. Deus ia fazer mesmo. Ele viu nos bastidores a projeção do que iria acontecer, como num data show. Deus mostrou para ele o data show celestial em visão, o fogo consumindo tudo. E quando ele assiste no data show de Deus, depois de sair do laboratório de Jeová, que ele assiste no data show, o fogo consumindo tudo, novamente ele se posiciona em intercessão. E o narrando de Deus entre ação, Deus muda de planos novamente. Pastor, estou com medo, porque Deus falou, eu orei, Ele livrou, Ele tem livrado, Ele tem guardado. Mas Deus falou de novo, que não se acertar, aí você faz o quê, meu irmão? Vá para o joelho de novo. Continue no joelho. Porque tem gente aqui que a vida dele e dela está dependendo do teu joelho. Da tua intercessão, da tua oração. E se a igreja parar de orar, e ao invés de orar, só acusar, o inimigo vai prevalecer. Porque Deus pode agir com juízo e com razão, mas o inimigo se gloria por mais um que ele ceifou, por outro que ele destruiu. Mas esta noite Deus está uma conclamação divina para mim e para você, que é tempo de oração, é tempo de rasgar os céus em oração, é tempo de gastar tempo. Você tem gastado, não responda para mim não, eu respondo para mim mesmo. Será que eu tenho gastado tempo em oração? Já disse John Piper que as redes sociais nunca foram tão úteis quanto será no juízo final, para provar que os crentes não oraram não foi por falta de tempo, porque o tempo que gastamos com o celular poderia ser gasto em oração, em intercessão. Abra os olhos a nós, veja o que está acontecendo no mundo, e aí uma conclamação divina. É tempo de orar, é tempo de descer, é tempo de se humilhar, é tempo de buscar a face do Senhor. Oh, aleluia! Aleluia! Deus! Não
gastar hoje para ele intercedendo por sua casa? Aleluia. Quantos minutos você tem gastado em oração orando por seu filho? Verdade, Jesus. Não fica só não. Tem promessa de Deus. Tem promessa de Deus. Aleluia. Ora também. Glória. Intercede também. Bendito é o nome. Busca. Desce. O profeta desceu. Se prostrou. Senhor Jeová. Glória. Deus está falando com alguém nessa noite. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eita, Deus. Aleluia. E Deus disse: não vai acontecer mais. Só que vamos para o versículo de número 7. Mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo. Terceira visão, visão do prumo. E tinha um prumo na sua mão. Todo mundo aqui sabe o que é um prumo, principalmente os pedreiros. Todo mundo sabe aqui o que é um prumo. Instrumento usado para segurar o alinhamento de uma parede. Eu não preciso ser pedreiro para saber que parede ou construção feita sem prumo, sem alinhamento, pode ruir, pode cair. Aleluia. O profeta viu Deus com um prumo na mão. Bendito é o nome de Jesus. E Deus estava passando o prumo na parede. Eita! Oh, glória a Deus! E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Eu vou colocar o prumo no meio do meu povo Israel. A palavra de Deus, deixa eu dizer, ela representa o prumo de Deus, que alinha a nossa vida, porque o pecado tira a retidão da nossa vida. Mas hoje Deus está passando o prumo e está dizendo: baliza com a palavra. Eita, glória a Deus! Eu vou passar. Eu posso ter voltado atrás, mudado de plano, Amós, por tua intercessão, mas o prumo eu vou passar. Aleluia, Deus. E como o profeta viu que o povo não se arrependia de modo algum, você não vê o profeta intercedendo mais. Porque o profeta entendeu que não se pode desgastar e abusar da misericórdia e da paciência de um Deus justo e santo. Aleluia, verdade. Que mesmo eu e você sendo pastor, agora eu fiquei, mas a irmã falou aqui, deu testemunho, se cobrando. Eu quero dizer para a irmã, a gente tem que se cobrar mesmo, mas não permita que essa cobrança abra um precedente para o inimigo te acusar. Dizer: você não merece o amor de Deus, você é muito falha, você é cheio de defeito, porque Deus, o amor dele não oscila. Aleluia, Deus. O amor de Deus não oscila. Quando Deus nos escolheu, ele já sabia, Aleluia. já conhecia-nos na intimidade. Eu vou mais profundo, você nem tinha nascido, ele já sabia que você nasceria. Aleluia. Você já estava nos planos dele para vir ao mundo. Então ele te conhecia com todas as suas virtudes, mas também com todas as suas fraquezas e falhas. E eu tenho batido nessa tecla ultimamente aqui. Você pode até tropeçar, cair, mas se levante, mas não pare. Bata poeira, mas não pare. Por mais que o inimigo se levante te acusando e dizendo: você é falho, você fez isso, você fez aquilo, clame o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder tanto de te purificar como de te justificar diante de toda acusação do inimigo. Aleluia! Porque quando você tenta, Glória a Deus. o prumo age com misericórdia.
O prumo age com compaixão. Deus usa o prumo com compaixão, com misericórdia. Quando você tenta, quando você esforça, eu não me canso de dizer. Eu já disse, o irmão chegou para mim uma vez e disse assim: pastor, não dá para me batizar. E Deus sabe o porquê. Eu sou falho, eu sou tão falho. Eu estou quase desistindo de ser crente. Porque eu tento, olha pastor, eu passo tanto tempo sem cair nisso. Mas depois de tanto tempo ou pouco tempo eu acabo escorregando de novo. Não dá para mim, pastor. E fica essa cobrança dentro de mim. Eu disse glória a Deus. Ele disse glória a Deus. Por que o senhor está dando glória a Deus por isso? Porque isso é sinal do temor de Deus na sua vida. Porque se você não tivesse temor a Deus, você pecava empurrando com a barriga. Mas por causa do temor, mesmo quando você cai, mesmo falhando, mesmo deslizando, o dispositivozinho chamado consciência que Deus criou aciona. E você, como ele mesmo disse, eu não quero nem oportunidade. Porque às vezes o crente, por causa de uma palavra que falou no dia, por causa de irmãos, eu não quero vender nunca a imagem de super pastor. Eu quero que o povo saiba mesmo que eu sou cheio de falhas e defeitos. Que eu tenho falhas e defeitos, assim como você também tem. E todos temos. Isso aqui não é... Estou falando de nada no sentido de escandaloso. Porque como líder, pela misericórdia de Deus, como pastor, eu tenho consciência do meu dever de procurar dar o exemplo, me esforçar em agradar a Deus, me disciplinar para poder ensinar, pregar e não ser achado em falta naquilo que eu preguei, que ensinei. Mas a gente sabe que no final das contas, quem hoje é fiel a Deus não pode se orgulhar porque é fiel, porque um dia foi infiel. Quem hoje está forte na presença não pode ser arrogante porque está forte, porque um dia foi fraco. Eu vou continuar. Quem hoje está em pé e está caminhando não pode olhar com desprezo para quem ficou para trás, porque um dia você também estava na beira do caminho como Bartimeu e Jesus te chamou para você seguir nos passos dele. Aleluia! Porque eu posso até praticar boas obras, você pode até viver uma vida piedosa, temente a Deus e de retidão, você pode estar no prumo de Deus, mas saiba de uma coisa: não vão ser as nossas boas obras que serão meritórias para a nossa salvação. O fim de tudo é a graça. Isto não vem de vós, isto não vem de vós. Eu sou fiel, isto não vem de vós. É seu dever ser fiel. Eu sou temente, é seu dever ser temente. Mas isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Esta noite Deus está passando o seu prumo no nosso meio. Não será eu que vou analisar como é que está a sua vida. Eu sei, Deus saber como está a minha. Mas isto é sério, irmão. Deus está falando: Amós, eu não vou mandar mais gafanhoto e nem fogo, mas eu estou passando o prumo no meio. No meio. Olha para si mesmo, examine-se o homem a si mesmo. Aleluia! Não é examinar o próximo, examine-se o homem a si mesmo. Deus está falando. Desça do pedestal. Não negue perdão, por mais que ele tenha faltado com você, falhado, vacilado. Mas lembre-se, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu fui convidado para participar de uma videoconferência ontem à noite. Semana passada eu fui convidado e ontem à noite aconteceu essa videoconferência. Alguns jovens pregadores de Natal e região, alguns que a gente conhece, outros tive o prazer de conhecer na videoconferência,
entrar em contato conosco. Pastor, o senhor poderia participar da nossa videoconferência? Nós queremos trabalhar o tema aperfeiçoamento do ministério da pregação. Gostaria que o pastor compartilhasse conosco um pouco da vossa experiência, trabalhando e sugerir os temas. E eu fiquei com a parte da introdução da palavra. E um daqueles jovens, primeiro eles nos ouviram, e depois no final era aberta a sessão para perguntas. E um deles disse assim: pastor, eu me cobro demais quando eu vou pregar. Eu tenho muita dificuldade, pastor, em preparar uma introdução. Às vezes eu preparo o desenvolvimento, mas eu não sei como começar a pregar. E isso me agonia. O senhor tem essa dificuldade? A pergunta que eu quero lhe fazer, pastor, é essa: qual é a sua maior dificuldade quando vai pregar? Eu disse: eu sei, está na ponta da língua. Pois diga, pastor, qual é a sua maior dificuldade? Eu vou dizer para vocês qual é a maior dificuldade quando eu vou pregar. Primeiro é pregar para mim mesmo, para depois pregar para os outros. Essa é a minha maior dificuldade. Porque, como disse John Edwards, eu tenho que ler a Bíblia contra mim. Ou seja, antes de exortar, de repreender, eu tenho que olhar para mim mesmo e dizer: eu não faço isso também? Será que eu não sou falho nisso também, para Deus não me achar em falta, na hipocrisia? Então disse: a maior dificuldade, eu tenho dificuldade às vezes para preparar uma introdução, mas a minha maior dificuldade é primeiro pregar para mim. Esse texto não está me reprovando primeiro, não. Sabe o que é isso? Colocar-se no prumo de Deus. Aleluia. Quando você olhar para si mesmo, quando você fizer um olhar introspectivo para dentro de si mesmo, você verá que você tem muito mais para ser alinhado do que tentar alinhar os outros com o prumo de Deus. O prumo de Deus está passando nessa noite. Portanto, não adianta dizer: eu não vou perdoá-lo, eu não vou perdoá-la, porque ele ou ela fez isso, ou ele ou ela me tratou assim. Porque o prumo de Deus passa e pergunta: e você, quantas vezes me tratou mal? Quantas vezes você não foi rebelde comigo? Deus teria motivo subejo para não nos perdoar por tantas vezes que vacilamos com Ele, que não ouvimos a sua voz, que fomos rebeldes. Mas toda vez que a gente chega com humildade e pede: papai, me perdoa, Ele não nega perdão. Então quem sou eu e você para negar perdão? Olha o prumo de Deus passando. E quando o prumo de Deus passar, se ele encontrar mágoa no coração aí, se ele encontrar rancor, ressentimento, vai ficar fora do alinhamento. Mas pede para Deus nessa noite: Senhor, passa teu prumo em mim, alinha meu coração. Eu quero amar mais, eu quero perdoar mais. Mas por quê, meu irmão? Quando você começar a aprender, hoje eu posso pregar perdão. Se eu pregasse perdão há anos atrás, eu seria um hipócrita e não pregava. Porque eu tinha o costume de dizer: eu sou muito transparente, eu não sei fingir o que eu sinto. Então, se eu sei que alguém fala mal de mim, eu não quero muita conversa com essa pessoa, não. É ele lá e eu cá. A paz do Senhor e olhe lá. Já falei isso até em culto. Porque eu me sinto tão falso quanto ele se eu apertar a mão dele. E depois o irmão me chamou no canto e disse: pastor, tenho muito respeito pelo seu ministério, mas eu preciso chamar a atenção do senhor numa coisa que você falou aí. Eu digo: o que foi, meu irmão? O senhor disse que apertar a mão, abraçar quem é falso com a gente é ser tão falso quanto ele. Eu digo: não é não? É não, pastor. Eu digo: é ser o quê? É ser cristão, pastor. É ser cristão. É seguir o exemplo de Cristo. Cristo poderia não ter escolhido Judas Iscariotes, queria traí-lo, mas escolheu, deu chance para todos. Então olha o prumo de Deus passando e disse: alinha meu coração, aleluia. Porque quando você começar a liberar a perna, você vai ver o alívio que você vai sentir. Você vai ficar aliviado. Porque enquanto você não alinhar o teu coração com o prumo de Deus, você vai ficar pesado. Você vai carregar um fardo pesado sobre você. E Deus, e cada um aqui sabe, eu estou falando de perdão, mas tem muita coisa que cada um aqui particularmente sabe onde é que precisa ser alinhado. Mas que Deus vai passar, uma hora ou outra vai passar. Já está passando o seu prumo.
E eu vou concluir aqui, para na próxima terça-feira, permitindo Deus, a gente partir para o versículo 8. Depois que o profeta vê Deus com seu prumo, vamos pular para o versículo 10. O sumo sacerdote, porque é isso que a expressão quer dizer, o sacerdote de Betel, Amazias, mandou dizer a Jeroboão assim, ao rei Jeroboão: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, a terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Ô camarada do coração torto, pense num camarada do coração torto, porque ele ouviu a profecia, ao invés de se render, se humilhar, não, ele induziu o rei de que Amós estava profetizando contra o rei. Amós está falando do Senhor, rei. Coração endurecido, petrificado, não tinha mais sensibilidade, não tinha comunhão com Deus, para receber de Deus as suas visões, revelações, como Amós. Era um religioso, um falso piedoso, um ganancioso. Só estava preocupado com status, com visibilidade. E quando apareceu um camarada de coragem para a confrontação, ele disse aí, isso é indireta para o rei. Mandou dizer para o rei: Amós está profetizando contra o Senhor. Amós, olha aqui que camarada. Versículo 10. Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. Ele levou para o lado pessoal. Amós está tramando contra o Senhor. O profeta, sabe o que é isso? Coração duro, petrificado, parede totalmente desalinhada, que ao invés de alinhar no prumo de Deus, procurar se alinhar, não, quer justificar os erros. E quando o profeta de Deus se levanta com ousadia, coragem, intrepidez, para pregar a mensagem do Senhor, aí diz que é pessoal, diz que é indireta. Isso é contra o rei não é contra, a questão não é contra você, não é contra mim, é contra o nosso pecado, contra o nosso erro, contra a nossa falha, contra a nossa falta. Aleluia, Deus. Vamos parar de provocar mais ainda a ira de Deus quando Deus falar. E porque aquilo que ele falou não me é conveniente, então eu não gosto, me aborreço e ainda me levanto contra o profeta de Deus. Eita, Deus, aleluia. Versículo 11, porque assim diz Amós. Colocou palavra na boca de Amós sem Amós ter falado. Jeroboão morrerá a espada. Você viu Amós profetizando isso aí? Ele profetizou a ruína da casa de Jeroboão. Mas isso aqui, não, ele colocou palavras na boca do profeta. Jeroboão morrerá a espada e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Isso foi o que ele mandou dizer para Jeroboão. Depois, olha o cínico, um camarada desse, chamou Amós e disse assim: Amós, vem cá, eu quero falar com tu. Depois que já tinha insinuado para o rei que Amós estava conspirando contra ele, malicioso. E disse assim, versículo 12: vai-te, ó vidente. Isso é deboche de Acunciano. Vai-te, vidente. Também vê coisa demais. Esse homem está vendo coisa demais. Vai-te, ó vidente. Foge para a terra de Judá, e ali come o pão e ali profetiza. Vai-te embora daqui. Vai procurar teu pão por lá. Eles eram acostumados a ser sustentados pelo rei, pelo povo, por pregar, profetizar convenientemente. Aí achou que Amós era da laia deles. Amós baixou a cabeça e foi embora para Judá. Não. Amós disse assim: agora eu vou-se embora daqui mesmo. Não quero entrar em atrito com você. Foi isso que Amós disse? Não. Versículo 13, Amazias ainda dizendo para Amós: mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais,
porque, olha a falsa piedade, porque é o santuário do rei e a casa do reino. Não profetizará mais, não vai falar mais essas palavras aqui. Quantas vezes o inimigo quer calar a voz do homem e da mulher de Deus? Não fale mais isso, não vai profetizar mais isso. Irmão, se eu fosse aqui contar experiências que muitas vezes não compartilho nem com minha esposa, do diabo, quando ele não vem demônio para se apresentar para mim, geralmente de madrugada, para tentar me intimidar, assim de ver praticamente face a face, querendo me pôr medo, me intimidar, me ameaçando na madrugada, na calada da madrugada. Às vezes eu fico estático, imóvel, e quantas vezes até não murmurando, mas já questionei a Deus: Senhor, como é que esse bicho veio parar aqui? Como é que ele me mobilizou? Onde é que eu estou provocando a tua ira? Qual é a legalidade para ele vir aqui me mobilizar e me ameaçar? Como semana passada ele veio me ameaçar. Pegava meu braço e colocava para trás e tossia assim: eu quero você caia fora daquele conjunto, senão eu vou arrebentar a tua cara. Ninguém sabe o que se passa nos bastidores, não. Só que aí, quando Deus chama, Deus encoraja o inimigo, e a gente até treme às vezes e sente medo. Só que é como Paulo disse: maior é o que está conosco do que o que está no mundo, do que o que está com ele. Eu aprendi com Amós com a resposta de Amós. Amós disse como é que é. Vamos aprender com a resposta de Amós. Versículo de número 14 para a gente concluir. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta. Sabe o que ele está dizendo? Diácono Alexandre, eu não venho de uma escola de profetas. Lembra da escola que tinha no tempo de Elias, de Eliseu? Os profetas se preparavam, estudavam. Ele não vinha, ele está dizendo em outras palavras: eu não venho de um seminário, não fazia parte de uma grande convenção, não fazia parte de uma grande denominação. Sabe o que é que eu era, Amazias? Eu era boieiro, eu era vaqueiro quando Deus me chamou. Eu pegava lá no rabo do boi bravo e derrubava. Eu era vaqueiro e cultivador de sicômoros. Eu estava lá no meu canto. Porque tem uns pseudos profetas aí que se orgulham, porque se julgam bocas de Deus na terra. E é muita gente mentindo em nome de Deus, enchendo linguiça, enganando o povo. E o crente besta que não ora, não jejuma, não quer saber da Bíblia, despreza a Bíblia e diz assim: eu vou entrar hoje procurando uma live para Deus falar comigo hoje à noite. E tem um bocado de falso profeta, enganador, profetizando só o que é conveniente. E para você concluir, ouvir a conclusão da profecia, ainda tem que ir lá no privado e pagar uma quantidade X para ele concluir. Sabe o que é que eu ouvi até esses dias? O camarada dizia assim, a pessoa chegar para ele e dizer assim: pastor, pediu para ir lá no privado. Quando foi no privado, disse para entregar o restante da profecia, a gente tinha que marcar o encontro para a gente se deitar. Eu disse: o plano de Deus vai chegar na vida dele. Agora, mais besta é quem entra numa arrumação dessa. Porque se Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. E a Bíblia que está empoeirada lá em cima do rack? Por que não quer pegar a Bíblia para ler, Deus falar com você também? Não é assim, não. As coisas de Deus não é abre de sésamo, não. Não, as coisas de Deus. Jesus disse: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A oposição aqui não foi por parte de ímpios, não, foi por parte de pastores. A nós, contextualizando, corresponderia a um pastor presidente. Um sacerdote chegou e disse assim: aqui você não profetiza mais, não. Essa está profetizando errado.
Quando Deus manda nós profetizar a bênção, a gente profetiza a bênção. Se Deus mandar profetizar, porque Ele já mandou profetizar. Carro para irmão e moto também. E profetizei, e Deus deu por misericórdia. E mesmo eu continuando caminhando a pé. Eu disse, Jesus mandou profetizar a moto para o irmão. E eu andando na bicicleta magrela e freando com um chinelo aqui, que era um rombo no meio. Deus mandar profetizar, a gente profetiza. Só que a prioridade hoje é arrependimento. Sempre foi. Sempre foi. Arrependimento, conversão, prumo. Você pode dizer para mim, não, para Deus, Senhor, coloca a minha vida no prumo. Senhor, vai alinhando. O que tiver torto, vai alinhando. Endireitai, preparai veredas para os vossos pés. Alinha, Senhor, a minha vida. Eu não quero ser achado em falta. Aleluia. E como Amós não tem nome para os homens, não é conhecido para os homens, Amazias vem tentar intimidar e dizer assim, quem ele pensa que é? É um atrevido, é um gaiato, é um desaforado. Pensa que é o quê? Sai daqui, vai profetizar lá em Betel, vai arrumar pão por lá. E o profeta diz, eu não era profeta e nem filho de profeta. Eu não venho de uma família tradicional de profeta. Eu era vaqueiro e agricultor. Quando o Senhor me chamou lá por trás do gado, atrás do gado, e disse assim, aleluia, vai e profetiza ao meu povo Israel. E quando Deus mandar, meu irmão, quem quiser que torça o bico, mas entregue o que Deus mandar, porque senão Ele vai cobrar de você. Glória a Deus! Sabe o que eu aprendo com Amós? Não se retratou. Outra coisa que os jovens falaram. Você já se retratou? Quando a gente entrega o que Deus manda, você não precisa se retratar e nem pedir desculpa. Mas eu até aqui na igreja fiz isso. De tirar o que eu falei, porque foi algo que eu falei por conta própria. E a Bíblia diz em Tiago 3... que todos caem em alguma coisa, mas Tiago 3 diz assim, se me falha a memória, o versículo 13. O homem que refreia a sua língua, ele é perfeito e dominará todo o seu corpo. Quem aqui, irmão, nunca passou por isso ou não passa por isso? Não era para não ter falado isso. Falei demais. Eu não é, ser sincero. É verdade. Então mesmo um pregador corre esse risco de falar por conta própria. E o Espírito Santo depois chama a atenção. Não é para você falar disso. Isso aí você falou por conta própria. E quando a gente fala por conta própria, dá problema mesmo. Mas quando é Deus que manda falar e profetizar, não devemos nos retratar. Porque quem manda é Ele. Já diz o adágio que manda quem pode e obedece quem tem juízo. E quem pode mais do que Deus quando Ele mandar profetizar? Versículo 17. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, porque a cidade cairia em cativeiro, e os conquistadores da cidade iriam abusar da mulher dele, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel. Tem um ditado que diz assim, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Quem mandou mexer no profeta? Talvez não fosse acontecer nada disso aqui. Mas não tocou só no profeta. Tocou no Deus do profeta. Que vinha tanto tempo alertando. Mas foi tentar intimidar o profeta. Aí Deus profetiza para ele também. Vai profetizar e vai dizer para ele que a mulher dele vai cair em prostituição. Os filhos dele serão mortos. Que Deus guarde a nossa casa, nossa família. Mas que a gente tenha o temor de Deus, de não se levantar contra a obra dele. Deixa quem quiser se levantar, irmãos. Deixa quem quiser se levantar contra a obra. Essa obra é de Deus. A obra é de Deus, não é de homem. Se fosse de homem, Luciano, a areia de cemitério já tinha fechado. A galinha preta na encruzilhada já tinha fechado. Se fosse de homem, a ameaça já tinha fechado. Se fosse de homem, dificuldade já tinha fechado. Crise já tinha fechado. Mas como não é de homem, como é de Deus, como foi Deus que diz, vai e profetiza. Já disse Gamaliel, se é de homem, não prosperará. Mas se é Deus do negócio, quem é o
Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Esta noite é a noite da gente analisar e dizer: Senhor, alinha, vai alinhando, porque eu não quero ser achado em falta. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu combinar uma oração com vocês, concordar uma oração com vocês. Escandalize agora não, porque é 9h20 agora. Como o diácono Luciano Antônio falou, o Espírito Santo respeita a liturgia, mas não é submisso. Escuta aí, nós já vamos encerrar. Mas para fechar com chave de ouro, você vai olhar para si mesmo. Você vai olhar para onde? Para si mesmo. E vai dizer assim para Deus: eu estou dando a ideia, mas você fala aí do seu jeito. Senhor, ouvi a tua palavra. Vai fazer como Abacuque. Ouvi a tua palavra aí, me aborreci, foi isso? Ouvi a tua palavra aí, murmurei, foi isso? Ouvi a tua palavra, endureci o coração. Ouvi a tua palavra e fiquei com raiva. Ouvi a tua palavra e temi, Senhor. Você vai dizer para ele aí, você vai contar suas falhas para ele, mesmo ele conhecendo: Senhor, eu sou tão cheio de falhas, mas passa teu prumo com misericórdia nessa noite, vai alinhando. Eu quero acertar, mesmo que nessa tentativa de acertar eu erre, mas eu não quero, Senhor, desagradar o Senhor, entristecer o teu espírito. Senhor, somar aqueles que estão provocando a tua ira. Senhor, meu Deus, vai orando. Abre o coração para ele, abre o coração para ele. Vai, Amós, intercede por tua casa. Quem sabe você não tem intercedido nem por você mesmo você tem orado, mas nesta noite você aprendeu com a palavra e com o exemplo de Amós, aleluia, e vai pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajude nas minhas fraquezas, porque eu quero ser um intercessor do meu lar, uma intercessora da minha casa, um intercessor da minha família, um intercessor dos meus filhos, do meu esposo, da minha esposa, aleluia, aleluia, para que nada daquilo, aleluia, que eles provocarem a tua ira, aleluia, atrair de juízo venha acontecer, aleluia, mas que haja contrição, que haja quebrantamento, que haja arrependimento, aleluia. Eu sei que o pecado embruta o homem, eu sei que o pecado tira de nós a sensibilidade, aleluia, mas o primeiro passo é reconhecer, e dizer para Deus: